Estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal. Hoje, o nosso assunto versará sobre a existência de Deus. Um assunto deverasmente já trabalhado por tantos e tantos filósofos, teólogos, desde há muito tempo. Tanto na antiguidade como no período medieval, no período moderno e hoje também na contemporaneidade, algumas mentes se dão a pensar sobre a existência divina. Ninguém consegue esgotar o assunto na tentativa de provar a existência divina ou mesmo na tentativa de provar a não existência de Deus. O que se percebe é que são milhares e milhares de argumentos, milhares e milhares de abordagens que se contradizem, que fazem confluência em muitos pontos, mas não chegando a um acordo que possamos, na verdade, entender como finalização do assunto, de vez que viesse a ser provado definitivamente uma realidade ou outra a respeito do ser divino. Especificamente, trabalharemos neste vídeo Anselmo de Cantuária, um bispo da Igreja Católica, monge beneditino, que atuou como prelado da Igreja Católica entre estas duas datas, 1093 e 1109, como arcebispo de Cantuária. Anselmo também foi conhecido como Anselmo de Aosta, devido ao nome da cidade onde ele nasceu. Também foi conhecido como Anselmo de Bec, nome do seu mosteiro, Bec. E, por fim, o seu nome mais conhecido, ou a sua identificação mais conhecida, Anselmo de Cantuária. Trabalharemos, então, a existência de Deus em Anselmo. Provar a realidade de um ser que seja responsabilizado pela existência de todo o universo, na verdade, sempre foi o intento de muitos que pensaram com seriedade. Anselmo enquadrou-se perfeitamente neste caminho. Ele foi estimulado pelos seus colegas de hábito a entregar-se a uma empreitada de fundamentar a fé cristã através ou pela razão. O objetivo básico do pensar de Anselmo era provar que Deus existe. Para isto, Anselmo escreveu 2 trabalhos. O primeiro, intitulado, logo a princípio, Exemplo de meditação sobre o fundamento racional da fé. Depois, ele mudou o nome para Monológio. E o segundo trabalho, intitulado A Fé Buscando Apoiar-se na Razão, depois chamado Proslógio. Da leitura destes 2 trabalhos, podemos compreender que os métodos usados por Anselmo foram métodos diferentes. No Monológio, seu primeiro escrito sobre a existência divina, e foi o título que vingou, Anselmo procedeu pelo método a posteriori. Ele partiu da observação dos fatos. Na verdade, ele se muniu de provas tradicionais, baseadas nas contingências dos seres finitos e nos graus de perfeição. No seu segundo trabalho, o Proslógio,
Anselmo procedeu a priori. Ele partiu da definição de Deus para chegar à prova da sua existência. Buscava Anselmo um argumento suficiente para fornecer prova adequada sobre a substância divina. O intento de seu argumento era fazer calar o insensato, citado no Salmo 13. Textualmente está escrito: diz o ímpio, o insensato, no seu coração, não há Deus. Fecha aspas. Anselmo segue alguns passos em seu argumento que apresentam as proposições fundamentais para provar a existência divina. Primeiro, existe, no mínimo, em nosso intelecto, a ideia de um ser, e aqui abro aspas, um ser além do qual não é possível pensar nada maior. Fecha aspas. Segundo pressuposto, mesmo o insensato concorda que existe no nosso intelecto a ideia desse ser, além do qual não é possível pensar nada maior. Pois quando o insensato ouve esta proposição, ele a entende muito bem. O que se entende existe, pelo menos no intelecto. Perceba a sutilidade de Anselmo. Aquilo que se entende, no mínimo, pelo menos, existe no intelecto. Terceiro pressuposto de Anselmo, entre aspas agora, ser além do qual não é possível pensar nada maior, não existe apenas no intelecto. Se assim fosse, poderíamos pensar num ser que existisse não apenas no intelecto, mas também na realidade. Seria, portanto, um ser maior por existir no intelecto e na realidade. Ora, isso é contraditório, sendo, portanto, impossível. Quarto pressuposto. Portanto, esse ser além do qual não se pode pensar nada maior, existe não apenas no intelecto, mas também na realidade. Segundo o filósofo Gilson, os princípios em que se baseia essa argumentação anselmiana são os seguintes. Princípios. Primeiro, uma noção de Deus fornecida pela fé. Segundo, existir no pensamento já é existir verdadeiramente. Terceiro princípio, a existência da noção de Deus no pensamento exige logicamente que se afirme que ele existe na realidade. O que se patenteia é o movimento circular em que o argumento parte da fé para a razão e volta ao ponto de partida. Uma dialética abstrata para respaldar o pressuposto de que o proposto pela fé é inteligível. A definição de Deus apresentada por Anselmo diz que Deus é o ser do qual não é possível pensar nada maior. Anselmo entende que o insensato tem esta ideia na sua mente e a compreende.
e que aquilo que é compreendido existe na inteligência. No entanto, reconhece que ter a ideia na inteligência e compreender sua existência real são coisas distintas. Anselmo cita o exemplo do pintor que tem em sua mente a ideia de uma pintura, mas só lhe compreenderá a existência quando a houver pintado. O problema não pensado por Anselmo é que a sua conclusão, e aqui abro aspas, logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior, existe, sem dúvida, na inteligência e na realidade, fecho aspas, choca-se drasticamente com o que ele disse no monológio, no capítulo 6, abro aspas, coisa alguma, portanto, nem se processada na inteligência, existiu e ajudou essa natureza a derivar do nada. Fecho aspas. Ora, como pode Anselmo chamar uma definição tal ao seu socorro, quando diz que, abro aspas, coisa alguma existiu e ajudou essa natureza a derivar do nada? Fecho aspas. Entende-se que esta natureza suprema está mesmo desvinculada daquilo que possa ser processado na inteligência. Portanto, o argumento em face da definição não prova a existência de tal ser. Uma outra asseveração que se pode fazer é que afirmar que não existe na esfera do real aquilo maior do que o qual não se pode pensar nada, implica em contradição, porque significa admitir e, ao mesmo tempo, não admitir que se possa pensar outro ser maior do que ele, isto é, existente na realidade. O argumento de Anselmo quer dar à inteligência humana o poder de absorver completamente, pelo raciocínio, a compreensão de que ele mesmo reconheceu ser fugidia à compreensão. Melhor seria ter admitido que só lhe restava a fé, pois a razão não penetraria na tua habitação inacessível. É uma referência aos Salmos. O argumento de Anselmo sobre a existência de Deus recebeu objeções, de início do monge Gaunilon, que elaborou objeções consistentes, por sinal, e no particular quando se refere à afirmação de Anselmo de que não há nada que possa ser-lhe parecido. Portanto, como posso afirmar que em minha inteligência há algo que pode ser relacionado a Deus, se não pode lhe ser pelo menos parecido? Como posso usar meu raciocínio para provar a existência de Deus, se o que vier a conceber não será nem sequer parecido com ele? Pode-se observar que a argumentação de Anselmo fundamenta-se numa concepção dominada pelas categorias aristotélicas, abrindo espaço para questionamentos sobre até que ponto essas categorias seriam terreno uma realidade que extrapola as mesmas, visto Deus mesmo ser uma realidade do reino da fé. A argumentação de Anselmo é de que a sua prova refere-se somente a Deus. E não poderia deixar de ser diferente, afinal, a sua prova depende apenas do pensamento. Ora, para que qualquer objeto exista, é necessário que derive do mundo.
o Deus pressuposto por Anselmo não se torna um objeto. É como diz ele, ser além do qual não é possível pensar nada maior. Sendo assim, não pode ser pensado dentro das categorias assumidas por Anselmo no monológio e no proslógio, a não ser como meras metáforas. Mas isto se torna complicado no intento de Anselmo, pois que escraviza a razão à fé. Daí a possibilidade de que o monge não tenha empreendido provar objetivamente, racionalmente, a existência de Deus. A razão foi apenas, e nada mais do que isso, uma ferramenta a serviço da fé. Sua meditação, na verdade, é uma invocação, um desejo de Deus, e eu poderia dizer um desejo de provar a existência divina. Posso entender que, considerando-se o princípio de crer para compreender, não é a razão que tem a primazia. Neste princípio, a razão não tem a primazia. O argumento de Anselmo baseia-se original e prioritariamente na fé, uma atitude humana. E no reino da fé, toda metáfora é possível. Esquecendo-se disto, as contradições serão, sem dúvida, patentes. É importante observar que, no decorrer dos séculos, muitos empreenderam comentar a chamada prova ontológica da existência de Deus, tanto em apoio quanto em desacordo. Teólogos e filósofos deram a sua contribuição de raciocínio para se chegar a uma compreensão do tal argumento anselmiano. No mínimo, fica patente o fato de que a razão ainda não foi suficiente, por sua vez, para resolver o tal problema do argumento anselmiano. Quem dirá provar a existência de Deus? Assim, uma breve reflexão sobre o assunto a partir do pensamento anselmiano pode agora abrir um leque de reflexão, de considerações sobre este mesmo assunto. Mas nunca tenhamos a pretensão de que resolveremos a problemática ou para provar a existência divina da perspectiva racional ou para provar a sua não existência. Tenhamos condições de refletir e continuemos na nossa empreitada. Até o nosso próximo vídeo.